e a gente vai iniciar já com o nosso estudo da Palavra de Deus de hoje. Mais uma oportunidade incrível que o Senhor nos concede de poder abrir a Palavra de Deus e de poder aprender com a Palavra do Senhor. Hoje, como os irmãos repararam, a gente está vivendo essa dificuldade de ter que fazer os nossos cultos somente online. Eu estou fazendo, inclusive, aqui de casa. Então, a gente vê que, sem dúvida, é reflexo de um momento difícil que estamos vivendo, reflexo de uma adversidade que tem se colocado diante da nossa igreja. Hoje, o que a gente está vivendo em relação ao Covid é um problema, é uma adversidade, é uma prova que a Igreja de Cristo está passando. É um tempo realmente complicado. A gente vê os casos de Covid crescendo, não só na nossa cidade, no país, na nossa igreja. Quantos irmãos surgiram com a enfermidade agora? Graças ao bom Deus, a gente não tem nenhum em caso grave. A maioria está em sua casa, todos estão ali em repouso e aguardando este tempo para finalizar esse tempo que tem que ficar isolado. Mas a realidade é que a gente está vivendo um momento difícil. A gente não pode em nenhum momento ser negacionista, a gente não pode negar que esse vírus não está impactando em nada, esse vírus não tem nada a ver. Não, isso aí é uma realidade, o Covid é uma realidade, uma dificuldade que se apresenta diante da Igreja do Senhor, tanto do ponto de vista pessoal de mim como pessoa, quanto do ponto de vista da Igreja como um todo. Mas aí eu te pergunto o seguinte: as dificuldades elas surgem para nos abalar e nos destruir completamente? Ou podemos, em meio a essas dificuldades, tentar enxergar oportunidades e novos caminhos? É sobre isso que vamos conversar hoje. Iremos, através da palavra de Deus, estudar o tema Buscando Oportunidades em Meio à Adversidade. Para isso, vamos ler na Bíblia de Atos 7, versículo 54, até Atos 8, versículo 1. Amém, irmãos? Abram suas Bíblias aí. Atos 7, 54. A gente vai ler até Atos 8, versículo 1. Glória a Deus, que bom que voltou, né, Berenice? Muito bom mesmo. Eu peço desculpa aos irmãos, é uma coisa que às vezes foge do nosso controle, né? Gente, quando depende somente da internet, é isso. Se a internet falha, a gente está refém disso, infelizmente, irmãos. Mas graças a Deus voltamos e vários irmãos conseguiram retornar também. Vamos ler então o que a palavra de Deus diz em Atos 7, 54 em diante. A palavra de Deus diz: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Amém? Vamos orar ao Senhor entregando este momento de leitura da palavra, de explicação, exposição da palavra nas mãos dele.
Senhor Deus e glorioso Pai, obrigado, Senhor, obrigado porque neste momento o Senhor nos concede essa honra de poder ler a tua palavra e de poder aprender através dela. Nesse momento eu entrego a minha vida em tuas mãos, ó Pai. Eu peço perdão pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas. Eu admito diante de ti a minha incapacidade de pregar este sermão sem o teu auxílio, Pai. Eu peço nesse momento que o Espírito Santo do Senhor esteja conduzindo cada palavra que saia da minha boca e que o Senhor esteja trabalhando profundamente no íntimo do meu coração, no íntimo do coração de cada irmão meu que está assistindo, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada pessoa da nossa igreja, ó Pai. Que essa mensagem realmente faça sentido em nós, como corpo de Cristo. É essa oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos então aprender um pouco mais através desse texto que lemos. Esse texto ele é um relato do primeiro mártir da igreja cristã. Seu nome é Estevão. Estevão é um diácono que ele foi apedrejado até a morte. O seu relato está aqui nesse trecho que lemos aqui no livro de Atos. A gente vai ver através desse texto, a gente vai ver como esse momento difícil e de perda, porque sim, foi um momento de grande perda para aquela igreja, foi também importante para os novos rumos que a igreja iria trilhar. Como através deste momento novas oportunidades surgiram e a igreja acabou crescendo e levando uma nova trajetória. É importante entendermos, em primeiro lugar, o contexto desse momento. Como que estava a igreja? Como estava a igreja nesse momento onde Estevão foi apedrejado por esses judeus, por esses homens que estavam ali? A igreja naquele período, ela estava iniciando a sua caminhada sem a presença física de Jesus Cristo, sem ter Jesus ali ao lado deles, ao lado dos seus discípulos, dos seus apóstolos. A igreja estava começando esta caminhada e ela começou essa caminhada sem essa presença física de Cristo, mas com uma missão dada pelo próprio Senhor, uma missão que é muito conhecida por nós, que está lá em Mateus 28, 18 e 19, onde Cristo fala o seguinte para os seus discípulos: portanto, ide e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Foi com essa mensagem, com essa missão, que a igreja então partiu para os seus primeiros passos. E a gente vê então que, sob o agir poderoso do Espírito Santo, aqueles homens começam então a pregar o evangelho por toda a região de Jerusalém. Eles começam a realizar milagres e milhares de pessoas são convertidas a Cristo. Realmente era algo incrível, irmãos. A Bíblia relata o seguinte após uma pregação de Pedro. Lá em Atos 2:41, a Bíblia diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas à igreja. Vocês conseguem imaginar uma pregação dessa, irmãos? Pedro prega ali, iluminado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, inspirado por ele, e ele diz palavras que vêm do Senhor, e 3.000 pessoas aceitam. Imagina isso hoje em dia. Um pastor fazer um apelo: levante a mão quem quer aceitar a Jesus, e 3.000 pessoas aceitam essa mensagem. Era isso que estava acontecendo ali, e tudo isso a gente vê e fica maravilhado. A gente vê como que Deus estava agindo de maneira poderosa na sua igreja através da vida daqueles homens. Porém, eu queria fazer uma ressalva aqui. Tinha um problema nisso tudo. Havia um problema que estava acontecendo em meio a essas coisas extremamente grandiosas que Deus estava fazendo. Jesus havia ordenado o que para eles lá em Mateus 28, 18?
Portanto, ide e façam discípulos aonde? Em todas as nações. O objetivo de Jesus com aqueles homens era que o nome dele fosse levado aos romanos, aos gregos, aos bárbaros, fosse levado para todas essas cidades que lemos na Bíblia, Éfeso, Colosso, que essa palavra chegasse a todo mundo, assim como chegou a nós aqui no Brasil. A vontade de Jesus é que a palavra dele seja levada a todas as nações. É por isso que, por exemplo, a gente vai ter agora, ou no próximo mês, ou em abril, eu não sei ainda ao certo qual mês que o Neemias vai encaixar ali o mês de missões mundiais por conta dessa pausa nossa. A gente vai ter esse mês de missões mundiais, que nada mais é do que os batistas mostrando todo o seu zelo com essa missão que foi dada por Cristo de levar o evangelho a todos os povos do mundo. Essa era a vontade de Jesus, essa é a vontade de Cristo. Os apóstolos, aqueles primeiros discípulos, eles sabiam dessa vontade de Jesus, essa vontade de que a sua mensagem chegasse a todas as nações. Porém, eles nesse momento não estavam cumprindo muito bem isso. A igreja crescia realmente, mas apenas em uma região, Jerusalém. A verdade é que depois da ida de Cristo, eles começaram a pregar naquela região e a igreja estava crescendo, e a igreja estava expandindo, milhares de pessoas aceitando a mensagem, tudo estava dando muito certo. E eles, de certa forma, acabam se acomodando naquele local, acabam se acomodando lá na região de Jerusalém. Aqui a gente já aprende uma importante lição para a nossa vida, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista de como igreja. Muitas vezes, nos momentos bons, a gente estagna, a gente para, tanto desse ponto de vista individual quanto de igreja. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas a gente ouve, por exemplo, falando: não, porque minha vida profissional estava dando tudo certo, tudo dava certo, mas aí eu estava com um cargo muito bom e eu parei de estudar, parei de investir, de pesquisar o que fazer, e aí chegou um momento que eu perdi aquele emprego e eu estava totalmente por fora do que o mercado queria. Isso também está no ponto de vista do relacionamento. Às vezes o relacionamento está aparentemente tudo bem e a pessoa já não se preocupa em como que eu posso agradar mais o meu cônjuge, como que eu posso agradar mais aquela pessoa que está do meu lado. E muitas vezes o relacionamento começa a passar por turbulências por causa dessa estagnação. Como igreja, a gente vê isso também. Às vezes a igreja começa a ter algumas atitudes corretas e começa a acomodar, não pensa em algo novo, não pensa em aprimorar, sendo que a proposta de Cristo para a nossa vida, para a vida da igreja, é aprimoramento constante, é crescimento constante. Aqueles homens, eles estavam realmente pregando o evangelho, estavam falando do Senhor, porém eles tinham se esquecido daquela missão, aquilo parece que já não estava tanto no coração deles, eles estavam focados só em uma região, quando Jesus já estava pensando no macro: eu quero todas as nações rendidas aos meus pés. E é nesse momento, então, de acomodação que as adversidades começam a surgir em Jerusalém. É nesse momento de dificuldade que Jerusalém começa a apresentar problemas. Os cristãos começam a ser perseguidos pelos judeus ali. Os fariseus, os saduceus, enfim, as linhas judaicas começam a ver a mensagem de Cristo como algo que ameaçava, que era ameaçador para a religião judaica, e começa então a perseguir os cristãos. A gente vê Lucas relatando isso no livro de Atos. Atos 4, por exemplo, fala que Pedro e João foram presos em certo momento. Em Atos 5, Pedro e João é levado também diante do Sinédrio, e ali as autoridades mandam açoitá-los e exigem que eles parem de pregar o evangelho. E aí, em Atos 7, esse texto que a gente leu aqui, por fim, a gente chega no ápice, naquele cume da perseguição, que é quando a gente vê, então, Estevão.
um dos diáconos daquela igreja, um grande líder daquela igreja, sendo morto, apedrejado, porque estava ali defendendo a mensagem de Jesus Cristo. Percebemos então que Jerusalém se apresenta como um campo cheio de desafios para a igreja. Com isso, nós vemos que a igreja de Cristo não está isenta de desafios, pessoal. Cristo já havia falado lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Nós não é porque agora aceitamos a Cristo que estamos livres de todas as aflições do mundo, pelo contrário, o nosso Senhor já nos advertiu desde já que passaríamos por dificuldades aqui na terra. Não é à toa que, por exemplo, Jesus fala que os discípulos de Cristo teriam que estar dispostos a carregar a cruz. O que é essa cruz? É esse sofrimento. Deveria deixar, negar-se a si mesmo e carregar a cruz do Evangelho. Isso está lá em Lucas 9:23. Não é à toa que Jesus, ele ora por nós antes de ir para a cruz do Calvário, naquela oração linda, onde ele pede para que o Pai cuide daqueles crentes que viriam futuramente. A gente, como cristão, não está livre de aflições, a gente vive aflições. A gente vê hoje um momento de grande adversidade para todos e também nos atinge, também atinge a Igreja de Cristo, o Covid. A gente anda vendo, e isso é uma realidade, a gente vê crentes indo a óbito, a gente vê igrejas de portas fechadas, igrejas perdendo pastores, perdendo líderes. A gente vê momentos de comunhão se tornando cada vez mais escassos. A gente vê pessoas passando por esses momentos de esfriamento espiritual. Sem dúvida, estamos passando por um tempo de provação. Mas nesse tempo a gente deve se lembrar que a igreja já passou e passou de pé diante de muitas dificuldades. A igreja de Cristo já passou por pandemia, e pandemia mais grave que vivemos hoje. A gente já viveu a peste negra e a igreja de Cristo acabou? Não, pelo contrário, a igreja de Cristo permaneceu de pé e cresce ainda hoje. A gente já passou por guerras, a gente já passou por perseguições e a igreja sempre esteve de pé. Jesus Cristo nos avisou que passaríamos por aflições, mas ele fala que ele estará conosco até o final dos tempos, enquanto estivermos aqui, cumprindo esse grande ide, proclamando a mensagem do Evangelho. Ele está conosco e ele mantém a igreja de pé. E digo mais, ele faz com que surjam novas oportunidades, mesmo nesses momentos de angústia. É isso que eu vejo aqui pelo testemunho da igreja no caso de Estevão. É possível nós, como igreja, encontrar oportunidades e novos rumos, mesmo em meio a essa situação do Covid. A gente vê aqui nesse caso de Estevão que o luto e a tristeza faz parte desse momento de dificuldade da igreja. Atos 8:2 vai falar o seguinte: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. É compreensível esse luto da igreja aqui. Você imagina aquela igreja que estava começando, aquela igreja primitiva, aquela igreja que estava dando seus primeiros passos. Ela perder um grande líder, uma pessoa que estava ali à frente de uma maneira tão bárbara, sendo apedrejado por defender a mensagem de Cristo. É compreensível o luto desses irmãos. Eu tenho certeza que eles tinham em sua mente que Estevão foi salvo, porém o luto ele é reflexo do amor que a igreja tinha por aquele homem. Diante das adversidades que vivemos, a gente também tem momentos de tristeza, tem momentos de luto, de perdas. É normal, nesse momento do Covid, a gente passar por momentos de angústia, porque isso faz parte deste momento de dificuldade que vivemos dia após dia em nossas vidas. A diferença entre o povo de Deus
e aquele que está longe do Senhor, é que em meio a essa dor, Deus nos direciona, nos auxilia para nos levantar e orientar de como devemos proceder após essa grande perda. O luto estava armado naquela igreja primitiva. Estevão, o diácono, havia sido apedrejado e foi nessa hora que o Espírito Santo mostrou então uma nova direção para uma nova jornada daquela igreja, de alcançarem, que poderia então alcançar feitos ainda maiores do que estava alcançando ali em Jerusalém. A gente vê então que em meio à lamentação, aquela igreja percebe que chegou a hora de ir para outras regiões, que Jerusalém não se mostrava tão convidativa assim à mensagem do evangelho. Chegou a hora deles olharem para longe daquelas fronteiras e avistarem todo mundo que estava ali aguardando pela mensagem de Jesus Cristo. Atos 8:1 fala o seguinte, que naquela ocasião desencadeou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Aqui a gente tem um relato de um momento importantíssimo da igreja de Cristo, o momento da dispersão da igreja por todas as nações. Somente após a perda daquele servo de Deus, que a igreja enxerga então a necessidade de sair de Jerusalém e levar a mensagem da redenção a outras regiões do mundo. É no momento da angústia que o Espírito Santo move esses homens. É no momento da perda que eles veem onde que eles podem conseguir ganhos. Eles mudam a sua direção e a igreja começa então a dar novos passos. Creio que a pandemia é um tempo de reflexão para cada ministério, para a igreja do Senhor, para observar aqueles pontos onde a gente estava cometendo erros, onde estávamos estagnados, observar também do ponto de vista individual, onde eu estava estagnado, onde que eu estava parado na minha vida, Senhor, onde que eu preciso melhorar. Dizem que é nesses piores momentos, nesses momentos de maior dor, nesses momentos de maior aflição, que a gente encontra um campo mais fértil para avaliações pessoais e mudanças de posturas. A aflição, essas adversidades, ela não é um fim para nós cristãos, ela é talvez o início de um novo começo, de uma nova caminhada com novas propostas, com mudanças para melhoria sempre. Aqui a gente vê então que no ápice do problema da igreja, da perda de Estevão, os crentes são então dispersos dispersos para vários locais. A igreja finalmente dá um passo a mais no cumprimento daquela grande missão que Jesus tinha dado a eles, o ide por todas as nações. Após esse texto, a gente vai ver, por exemplo, lá em Atos 8, Felipe levando a mensagem de salvação a Samaria. Muitos irmãos podem saber o que é essa região da Samaria, outros não, por isso eu vou explicar aqui. A Samaria era um povo totalmente odiado pelos judeus ali da região de Jerusalém. A gente vê ali que na Samaria eram os judeus que haviam se misturado com outros povos, então os judeus, eles viam os samaritanos totalmente como povo impuro, como um povo não digno. E Felipe vai então àquela região, depois que ele sai dali de Jerusalém. E como para nós cristãos não há distinção entre pessoas, ele prega a mensagem do evangelho ali na Samaria. E o que a Bíblia diz que acontece naquela cidade é maravilhoso. Atos 8, versículo 5 ao 8. A palavra de Deus diz o seguinte, meus irmãos. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo.
Quando a multidão ouviu Felipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Aquela igreja começa a cumprir o ide de Jesus e a obra do Senhor é realizada em outros povos. Os samaritanos se alegram com a mensagem do Salvador. Os espíritos imundos saem daqueles corpos, milagres são realizados. O nome de Deus é exaltado por outros povos, por outras nações. Isso é só um exemplo do que aconteceu depois daquele fato. A gente vai ver posteriormente que Saulo, que estava ali no momento da morte de Estevão, e naquele momento estava do lado dos perseguidores da igreja, lá na frente, esse Saulo, esse garoto que estava ali, ele se converte ao cristianismo e se torna um grande evangelista. A igreja começa a fazer comissão de missionário, manda Paulo para um lado, Barnabé para o outro, João Marcos, Timóteo. A igreja começa a se tornar essa igreja evangelística. A gente pega essa veia evangelística, a gente sai ali de Jerusalém e a gente se torna essa igreja mundial que tem alcançado pessoas em todas as nações. E o nome de Deus é sempre glorificado. A gente vê que no meio daquela adversidade, daquela terrível perda para aquela igreja, por meio daquele momento de extremo luto que foi a perda de Estevão, Deus fez coisas maravilhosas. Deus colocou novos rumos no coração da igreja e frutos vieram do Senhor. Em meio ao Covid, a gente também precisa observar essa adversidade. Da mesma forma, a gente deve buscar as oportunidades, pessoal. Agora não é o momento da gente ficar destruído por conta do Covid, da gente ficar imaginando que a gente acabou, que a gente não tem mais solução. Não. Agora é o momento da gente abrir os olhos, pedir orientação de Deus e buscar oportunidades. Eu já vejo muitos avanços, por exemplo, na nossa igreja. Hoje, por exemplo, a gente tem uma live que funciona plenamente, gente. A gente na igreja lá, graças a Deus, a gente teve irmão que contribuiu, ofertando com equipamento, teve investimento por parte da igreja, por meio das ofertas, dízimos que os irmãos têm sido fiéis, e a gente hoje consegue levar uma transmissão bacana para vocês. Então, mesmo com a limitação de pessoas físicas, a gente tem também alimentado pessoas através das nossas lives. A gente tem alcançado pessoas novas, visitantes, né? A Zelma mesmo está aqui comentando, né, Zelma? Eu consigo dar uma olhada aqui no chat. O Senhor fez em mim maravilhas. Amém. Glória seja dada ao Senhor, Zelma. Por meio da live, pessoas que talvez nunca tinham tido acesso a uma exposição assim da palavra têm sido abençoadas. E isso é motivo de avanço, é motivo de glórias ao Senhor, é a oportunidade que o Senhor nos deu em meio à pandemia. As nossas mídias sociais estavam praticamente abandonadas e agora, aos poucos, estão sendo reativadas. Também canais para alcançar pessoas, para pregar a mensagem. A gente fez uma grande obra no nosso templo, que há tempo precisava fazer, e a gente conseguiu, agora com público reduzido, executar ali as melhorias que precisava haver no nosso templo. A gente também vê como a gente tem recebido visitantes semana após semana. No último culto que a gente teve, eu tive o prazer de conhecer um visitante, o Andrei, e eu perguntei para ele: Andrei, como que você veio parar aqui na igreja? Ele falou: eu comecei a assistir as lives, e eu gostei, eu estava sendo abençoado, e aí eu senti no coração esse desejo de vir aqui. E ele já tem ido semana após semana, estado frequentando a nossa igreja. Glória ao Senhor por isso. Precisamos pensar ainda mais, precisamos enxergar ainda mais oportunidades, maneiras da igreja de Cristo continuar levando essa mensagem de esperança e salvação
Para isso, a gente precisa de cada um de vocês. A gente precisa de que cada membro esteja pensando e compartilhando com a liderança ideias para a gente poder ver oportunidades, mesmo em meio à crise. Hoje cedo a gente estudou, por exemplo, a carta de Éfeso, uma carta que Paulo escreveu aonde? Lá na prisão. Você pensa que esse homem ele estava lá na prisão, estava numa adversidade terrível. Ele viu isso como um empecilho, como algo que ia destruir sua missão? Não. Ele enxergou oportunidades. Pastor Paulo já falou lá na exposição de Filipenses que Paulo começou a pregar a palavra para as autoridades romanas que iam lá na prisão ficar com ele, os guardas, aqueles que eram autoridades que ele tinha acesso. O desejo no fundo do coração de Paulo era tentar chegar até César e pregar o evangelho lá ao imperador romano. E mesmo na prisão, ele ainda mandava carta, era a maneira que ele tinha naquela época de abençoar a igreja de Cristo. Se ele não podia estar lá presencialmente, ele não tinha uma live igual a gente tem hoje, ele não tinha acesso a tudo isso, eu vou escrever carta e eu vou mandar à igreja. Paulo, ele era um homem assim, e em meio à adversidade, ele via oportunidade. E nós, como igreja, devemos ser assim também. Também, do ponto de vista individual, a gente deve buscar enxergar oportunidades em meio à adversidade, em meio a esse tempo de Covid. Eu queria deixar aqui umas dicas até de oportunidades que eu enxergo nesse tempo da pandemia. Talvez esse tempo onde a sua família tem passado mais tempo junto, é uma oportunidade para você abrir a palavra de Deus junto com seus filhos e estudar e voltar a ter cultos dentro de casa, a reunir antes de dormir, leitura da palavra, oração, momentos para a família estar junto, de joelho, orando ao Senhor. Olha que coisa incrível! Eu casei agora e estou tendo a oportunidade de dia após dia, eu com a Gabriela estudando um trechinho da palavra de Deus junto, e como é gostoso, irmãos. Tenham isso também na sua vida. Se vocês não tinham antes, pense que isso talvez seja uma oportunidade que Deus está dando para a sua vida, para a sua família. Através de videochamada, você também pode estar discipulando outras pessoas, ajudando outras pessoas, fazendo reuniões. Muitas pessoas antes não sabiam nem mexer no WhatsApp, eu brinco, né? Mas agora todo mundo já sabe, o povo está sabendo fazer videochamada, conversar, a família já reúne. Então, talvez seja um momento para você convidar aquele amigo, convidar aquele ente querido para juntos estarem ali aprendendo sobre a palavra de Cristo, levando o evangelho, evangelizando, discipulando. Talvez esse é o tempo para você orar mais. Talvez esse é o tempo para você dobrar mais os joelhos diante do Senhor. Talvez a sua vida de oração estava estagnada, você já estava só naquela oração de final de dia, aquela oração programada que você repete as mesmas coisas. Talvez nesse momento de angústia é o momento que você vai passar a rever as suas orações, vai clamar mais ao Senhor, vai agradecer mais ao Senhor pela sua saúde, pelo seu respirar. Não deixe que a pandemia, gente, escuta aqui, não deixe que a pandemia te coloque no chão. Nós, crentes, nós lamentamos, nós choramos, nós passamos por angústias, passamos, mas nesse momento que a gente olhamos, a gente é convidado a olhar fixo a Jesus Cristo e pensar qual é as oportunidades que têm se apresentado a mim, o que Deus quer de mim nesse tempo da pandemia. Nem mesmo a prisão impede um verdadeiro cristão de servir ao reino. A gente viu isso com Paulo, que as angústias proporcionadas pelo coronavírus não nos limite, mas nos ajude a buscar a excelência. Essa é a proposta de Deus para a sua igreja. Mesmo ali, quando aquela igreja primitiva perdeu Estevão, Deus deu novas direções, novos rumos, novas oportunidades. Estevão foi para as mãos do Senhor e a igreja continuou operando poderosamente aqui na terra. Para a gente concluir a mensagem, então, eu gostaria de fazer aqui 3 aplicações,
3 conclusões para a gente guardar no nosso coração, para a gente levar para os nossos próximos dias, para a nossa vida. Primeiro, momentos difíceis vão existir, tanto no sentido coletivo da igreja quanto do aspecto individual. Nosso Senhor já avisou isso de antemão e Ele sabe dessas dificuldades que passamos. Não se deixe abater, não deixe que sua alma entre em estado de angústia. Como o salmista disse lá no salmo que lemos no início do nosso culto, que a gente tenha essa esperança no Senhor, confie na direção dEle, a direção que Ele tem dado à nossa vida, à sua igreja. Segundo ponto, aproveite esse tempo de luta para avaliar como estava a sua vida antes disso acontecer. Como estava a sua vida em relação a Deus? Esses momentos são ótimos para identificar onde podemos melhorar, aperfeiçoar, avançar e aprender. Que esse momento de angústia seja um momento de reflexão na sua vida, que você avalie aquilo que estava estagnado, aquilo que estava parado, aquilo que não estava conforme a vontade do Senhor, e você melhore daqui em diante. Por fim, fez essa avaliação, identificou essas possibilidades de melhorias, vai e viva esse tempo novo. Como eu disse agora há pouco, nem mesmo grades de prisão, nem mesmo a prisão impede o verdadeiro cristão de servir ao reino. Que as angústias desse coronavírus não te limite, mas te ajude na busca por essa excelência no serviço a Deus. É esse o desejo da PIB de Pouso Alegre a cada membro da nossa igreja. É esse o desejo de cada membro para a nossa igreja, PIB de Pouso Alegre. Que a gente não seja limitado, mas que a gente cresça nessa angústia, que a gente seja aperfeiçoado pelo Senhor. É essa mensagem que eu gostaria de trazer hoje. Eu agradeço a cada irmão que acompanhou a nossa live. Eu peço desculpa pela interrupção que teve. Como eu falei, problemas técnicos da internet. Que a gente, dia após dia, a gente possa buscar essas oportunidades nesse momento de adversidade. Nesse momento, eu gostaria de orar pela sua vida, orar pela minha vida. Que o Senhor esteja nos capacitando, nos guiando e nos guardando nesta caminhada, nesta tribulação. Amém? Oremos então ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, quão grandioso é Tu, ó Pai, que deixa um registro tão grandioso da Tua igreja, deixa um exemplo para nós, o exemplo de que a Tua igreja pode vencer grandes tribulações. Que não são essas adversidades e dificuldades que vão nos parar, que vão nos limitar. Porém, é nessas dificuldades e limitações que o Senhor nos capacita, que o Senhor move o teu corpo, para que dia após dia a tua palavra seja levada com excelência, com primor a todos os povos, ó Pai. Nesse momento eu coloco a minha vida e a vida de cada irmão, eu coloco a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Pouso Alegre em tuas mãos. Que o Senhor esteja colocando em nossos olhos, em nosso coração, essas novas oportunidades, essas novas portas que vão se abrir, que têm se aberto, ó Pai. Que o Senhor esteja nos direcionando para estes novos rumos e que a gente possa colher frutos para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Que o Senhor nunca deixe que a nossa vida seja abatida e destruída em meio à angústia, mas que a gente encontre no Senhor forças para continuar, junto com a tua mão poderosa que nos levanta, ampara, sustenta e guia, Pai. Que o Senhor cuide da semana de cada irmão, que o Senhor esteja cuidando de cada lar desta igreja, protegendo aqueles que têm passado por enfermidade e que juntos a gente possa estar vivendo a tua vontade, vivendo aquilo que o Senhor ordenou a nós, que é essa proclamação do Evangelho das Boas Novas, que a tua igreja seja sempre, ó Pai, instrumento teu aqui na terra e que o teu nome seja glorificado cada vez mais por mais pessoas em todos os povos, aqui também na nossa cidade de Pouso Alegre. Use a primeira Igreja Batista para impactar vidas nesta cidade, Pai.
É essa oração que eu faço no nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a maior angústia, a angústia da cruz. Venceu, vive e reina e está ao lado do teu trono, ó Pai, à tua direita. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Em nome de Jesus. Amém.